Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso quarto episódio da Rota Tecnológica. Já tivemos 3 episódios aí anteriores, falamos sobre assuntos diversos. No último episódio, nós falamos sobre mitos e verdades, e aí gerou tanto debate, tantos comentários, que a gente resolveu trazer mais um episódio sobre mitos e verdades. Lembrando que a Rota Tecnológica é uma parceria entre o Instituto Reuso de Água e a Veolia. Hoje, então, a gente vai para o quarto episódio. Os 3 anteriores estão na nossa playlist no YouTube. Sugiro que vocês passem por lá para olhar isso um pouquinho mais. Bom, e hoje nós vamos falar de 3 blocos, hein? Vou deixar aqui um pouco em suspense, mas vamos colocar aqui 3 blocos para a gente derrubar 3 mitos. Eu queria deixar vocês, incentivá-los a deixar os seus comentários. As suas perguntas e os seus comentários são muito bons, enriquecem o nosso debate, e aquelas que a gente não conseguir responder aqui, a gente ainda deixa para alimentar o nosso próximo conteúdo. Depois eu vou falar um pouco mais do próximo episódio. Bom, eu queria agradecer o Marcos e o Eduardo, que estão aqui comigo. O Marcos, meu parceiro de todos os episódios, Marcos da Veolia, e hoje temos aqui o nosso convidado especial, que é o Eduardo, que é diretor da Aladir, e está aqui conosco para derrubar esses 3 mitos. Muito obrigada, meninos, por estarem aqui conosco. Bom dia, professora Ana. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui novamente. Bom dia para todos que estão aqui conosco, assistindo mais um episódio. É uma satisfação enorme para mim, Ana e Marcos, estar aqui, tanto para mim como para a Aladir, nessa pauta tão importante que é a reuso de água. Muito obrigado. Muito bom, gente. Vamos começar então? Olha, a gente vai dividir aqui mais ou menos em 3 tempos, né, como eu comentei, e o primeiro deles a gente começa a aquecer aqui, que é sobre o interesse no reuso de água. A gente costuma ouvir que não, que as pessoas não gostam disso, que a sociedade também não quer, que tem muito preconceito e que os nossos setores econômicos não estão interessados em água para reuso. E aí eu queria deixar aqui alguns pontos para a gente iniciar o nosso debate, né? Bom, a água para reuso ela vem a partir do efluente, né? Sabemos aí que o efluente e a própria prática de reuso de água, ela tem um risco de contaminação, que é intrínseco à sua matéria-prima, que é o efluente tratado, e esse efluente tratado nosso no Brasil, o esgoto sanitário, 7% da nossa vazão de esgoto tratado passa por algum tipo de desinfecção. Então, isso é um número aí para a gente trabalhar com ele. Esse número veio a partir de um trabalho científico, foi publicado em 2021, no nosso grupo de pesquisa. Agora temos um outro número importante, mais ou menos aí em torno de 1,5% do nosso esgoto tratado no Brasil é reutilizado. Sem querer comparar aí com outras nações que têm características completamente distintas da nossa, mas nós temos números muito elevados em outros países do mundo, mostrando o grande potencial que nós temos. Então, 7% do nosso esgoto é desinfectado, 1,5% do nosso esgoto tratado é reutilizado de maneira planejada, mas somente 50% do nosso esgoto é tratado no Brasil. Ou seja, estamos falando de uma matéria-prima para desenvolver uma prática, para desenvolver um mercado, e essa matéria-prima a gente não tem ela em abundância, né? Digamos que a gente tem aí um grande potencial. Bom, deixa aqui esses 3 pontos e vou refazer a pergunta, convidaria aí o Eduardo para comentar um pouco mais sobre isso. Será que as atividades econômicas realmente não têm interesse na água para reuso, Eduardo? Muito obrigado aí pela pergunta, Ana. Então, as pessoas que estão assistindo a gente devem, olha, parece óbvio, mas como é que é a sociedade? São pessoas interessadas no tema, que estão aqui conosco. Mas como é que a sociedade enxerga isso? Há um interesse, e aí eu vou trazer duas evidências. Há um interesse tanto da sociedade, de uma forma geral, das pessoas, da população, haja visto a quantidade enorme de projetos de incentivo a reuso de água e a fontes não convencionais que está cada vez suscitando pelo Brasil, tanto em âmbito municipal, como estadual, como federal, trazendo até um número, a última consulta pública que foi feito pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos sobre a resolução de reuso, teve mais de 400 contribuições, então mostra um grande interesse da sociedade, que também vincula
a questão da importância do reuso da água, da economia circular, frente às mudanças climáticas, ao impacto que isso traz na disponibilidade hídrica, né? E das atividades econômicas, com certeza. A gente percebe que o Brasil vem avançando, talvez não na celeridade que a gente gostaria. Eu vou trazer alguns pontos sobre isso. Mas a gente tem um projeto emblemático, como é o projeto Aquapolo, que já tem aí mais de 10 anos, mas tem outros novos que estão acontecendo. Nós temos aí em Vitória, para a ArcelorMittal, um projeto de reuso, tem outros em desenvolvimento no Ceará, tem outros em desenvolvimento também no Rio de Janeiro. Então, a gente vê grandes projetos de reuso avançando no Brasil e outros também menores, quando a gente vê alguns shoppings e outros estabelecimentos. Mas, Ana, apesar de estar avançando, a pergunta é: estamos no ritmo adequado? Estamos no ritmo correto? O que falta? E aí, atuando, aí na Aladi, reunindo aí as contribuições de várias empresas, existem sempre 4 pontos que são importantes para avançar. A primeira seria o acesso. Quando a gente fala de reuso a partir de esgoto sanitário, a gente tem que facilitar esse processo de acessar ao esgoto sanitário, evitando, inclusive, seja esgoto bruto ou tratado, para que seja matéria-prima para água de reuso, para uma atividade econômica, seja ela agrícola, industrial, entender como é esse procedimento, como se regula esse procedimento. É extremamente importante, porque quem for fazer um investimento para fazer um pós-tratamento ou um tratamento para um reuso de água, ele tem que ter a garantia dessa matéria-prima. Então, o risco de demanda é fundamental equacionar para que novos investimentos e para que novos projetos de reuso aconteçam. Há uma questão fiscal também, parece incrível, mas quando a gente está no mundo empresarial, a gente vê que existe uma carga tributária maior sobre um projeto de reuso do que um projeto convencional de saneamento, como a captação de água subterrânea ou fluvial. Nós temos que, no mínimo, equiparar ou até mesmo aproveitar a reforma tributária para trazer uma condição de benefício. Ao invés de penalizar a economia circular, a gente tem que incentivar a economia circular diante da nova economia que a gente está vivenciando. E há um ponto importante. Quando a gente fala de reuso, tratando esgoto sanitário para fins potáveis, seja direto ou seja indireto, tem a questão cultural. Tem a questão que o Brasil precisa começar a pensar em determinadas situações para mitigar risco de vulnerabilidade mesmo de abastecimento, o reuso potável direto ou a recarga de manancial. E aí existe uma questão cultural que é importante evoluir. Eu resumiria que há interesse, mas há 4 pontos importantes, que é acesso, demanda, pontos fiscais e culturais para a gente acelerar no ritmo que nós precisamos para uma economia circular. Muito bem, isso mesmo. Marcos, como é que você complementa aí essa fala do Eduardo? Eu gostei muito das reflexões do Pedrosa e me chamou a atenção 2 pontos, principalmente no fim, quando comenta sobre a questão de recarga de manancial, que se a gente observar agora no ano 2024, talvez, dentre os eventos climáticos mais extremos, é aquele que está observando, a gente está testemunhando aquilo que está acontecendo na maior parte do Brasil. Acho que nunca a gente teve no Brasil uma situação de escassez hídrica que vai da bacia amazônica até o sudeste, né? Esse debate é urgente. E o segundo ponto que chamou a atenção foi a questão que comentou sobre, que eu poderia chamar de aceitação, né? Como é que a gente pode trabalhar a questão de recarga de mananciais, que é tão importante para a gente poder conseguir fechar ciclos de água, deixá-los mais fechados, sem que aquele usuário final que vai beber essa água não o aceite. E aí eu gostaria de fazer algumas contribuições. A Veolia fez uma pesquisa chamada Barômetro da Transformação Ecológica, onde mostra que 82% das pessoas lavaria sua louça com uma água de reuso, uma água que partiu de um efluente, foi tratado e gerou uma água de alta qualidade. E mais, esse barômetro, essa pesquisa mostra que 67% beberiam essa água, né? Essa é uma das ações que a Aladir, a sociedade organizada, tem que continuar promovendo, a questão da aceitação. E acho interessante também contribuir da seguinte maneira: o Brasil está, sim, trilhando esse caminho. Nós temos histórias de êxito, nós temos exemplos que nos enchem de orgulho sobre reuso, né? Mas a gente pode olhar para países que estão trilhando esse caminho faz algum tempo.
Nós temos os projetos pioneiros, né, que a gente pode identificar os projetos da Califórnia, o Water 22, o exemplo da Namíbia em Windhoek, mas se eu pudesse sumarizar uma longa história, né, a gente pode observar que países como os Estados Unidos, países como assim o leste europeu, notadamente meu Deus, Singapura, eles trilharam um caminho. Os projetos não foram implementados imediatamente. Por exemplo, com a advenção de tecnologias avançadas, notadamente a tecnologia de membranas, associadas ou a outras tecnologias com o conceito de multibarreiras, tecnologia deixou de ser um limitante. Assim, você pode transformar um efluente numa água de altíssima qualidade, sem grandes desafios tecnológicos e, melhor, sem ser de alto custo. E com isso, outras disciplinas que advogam pelo reuso trabalhar no sentido de produzir aceitação, né? E aí esse é o caminho que tem que produzir, seguir aqui no Brasil. Acho que Marcos, eu queria até complementar, quando você fala de aceitação, uma questão importante. A Ladi também, não um estudo tão detalhado, mas ela, consultando nas suas redes sociais, a impressão é que essa confiança na qualidade da água, que tem um padrão potável, não está tanto atrelada em alguns países, a gente tem que diferenciar isso, né? A questão da origem. Está muito mais atrelada à qualidade do prestador de serviço, né? A gente vê isso na influência, se você bebe água de torneira ou não. Então, o mais importante é isso, é qualificar o prestador de serviço para trazer uma água com todos os padrões de potabilidade. E isso é um avanço que a gente precisa frente aos desafios que nós temos na nossa economia. E aí, só fazendo um adendo, você citou muito bem aí o caso dos Estados Unidos, né? Na África também, a Namíbia, lá na década de 60, nos Estados Unidos, o reuso para recarga de manancial, na Namíbia já o reuso potável direto. Já no início do século 2000, para você ver que a tecnologia vem somando, o próprio Estados Unidos começou a fazer uso potável direto, se eu não me engano, na região do Texas, e o mundo todo começou a avançar muito mais, que vem com o advento das inovações tecnológicas, aí com as tecnologias de membrana, de 2000 para cima, né? A gente estava conversando antes, a maioria dos projetos de reuso tem pelo menos uma membrana de ultrafiltração. sem dúvida. E assim, aí, aproveitando o debate, New Order, né, um projeto icônico de amplo conhecimento que foi implementado em Singapura, que é um serviço muito bem prestado, né, que tem auditado. A qualidade da água de reuso potável direto é superior àquela que é produzida através do manancial clássico, que é uma lagoa. É isso mesmo. Né? Pessoal, Então, excelente, assim, acho que para quem está chegando agora, nós estamos falando aqui se há interesse do setor econômico no reuso de água, nós estamos mostrando aqui vários casos no mundo inteiro, vocês citaram Namíbia, com reuso potável direto, tem 3 países no mundo que fazem reuso potável direto, Namíbia, África do Sul, Estados Unidos, e outros que fazem reuso potável indireto, e aí todos os continentes aí praticamente, só os Estados Unidos têm mais de 50 plantas em operação ou em comissionamento de reuso potável, entre direto e indireto. Enfim, estamos falando de potável. Imagina outras modalidades que não demandam, não exigem uma qualidade assim tão alta. Então, acho que isso é uma questão de planejamento, né? Acho que a gente tem que internalizar esse planejamento, como vocês mesmos colocaram. A questão da qualidade atrelada à tecnologia, então, diversas tecnologias que levam a qualidades que podem ir para uso A, B, C ou D, ou seja, né, em diferentes características, e é essa tecnologia que estamos avançando aí, e já falamos bastante de tecnologia em um dos nossos episódios, hein? Aí nós somos bem mais raso, trabalhamos ali questões bem clássicas da tecnologia, secundário, primário, membranas. Então, se você ainda tá um pouco dividido aí em relação ao conhecimento da tecnologia, pode entrar lá nos nossos episódios anteriores. Bom, vou já passar aqui para o nosso segundo bloco. Lembrando que você pode deixar os seus comentários aí na transmissão. Bom, e aí, o nosso próximo mito é sobre custo.
A gente costuma dizer e costuma ouvir muitas vezes que o reuso só será viável quando o custo valer a pena, quando for viável economicamente, a gente vai sistematizar. Algumas pessoas usam o termo massificar, sistematizar, institucionalizar, ou seja, tornar o reuso uma estratégia, né? De fato, uma ação de estratégia de planejamento. Isso só vai acontecer mesmo quando esse custo, esse valor econômico for viável. Então, eu queria, Eduardo, vou trazer para você de novo. É viável economicamente? Excelente pergunta e vamos fazer a abrangência em cada contexto. Mas para falar de viabilidade, tem sempre dois fatores que são importantes. Olhar uma visão econômica, uma oferta competitiva e uma demanda atrativa dessa oferta. Em termos de oferta de tecnologia, nos outros episódios foi colocado que a tecnologia vem avançando e vem tornando cada vez mais competitivo uma solução de reuso de água. A tecnologia vem avançando significativamente, trazendo essa competitividade econômica. Do ponto de vista de demanda, e sobretudo diante de todos os desafios de mudança climática, a gente vai vendo vulnerabilidade de escassez hídrica, vulnerabilidade hídrica. Então, a demanda vai crescendo por fontes não convencionais. Então, sem sombra de dúvida, você tem uma demanda crescente e uma oferta aumentando do ponto de vista de competitividade. É evidente que deve crescer esse segmento de reuso de água, e é importante a gente, como país, como a água está no cerne das nossas atividades agrícolas, de mineração e diversos outros segmentos que nós somos aí grandes exportadores quando vendemos produtos de água, que a água esteja na nossa estratégia. Então é importante também os aspectos de regulação. Mas quando alguém fala de competitividade de reuso, a gente tem que lembrar de alguns fatores. A água de reuso tem características de A a Z. Você pode ter uma água de reuso para um fim industrial menos nobre, mais nobre, resfriamento, lavagem de tanque, ou até para fins mais, digamos que exijam uma qualidade melhor para a produção de vapor de alta pressão, caldeira, ou até mesmo para fazer parte do seu produto. Você imagina uma indústria alimentícia. Então, a qualidade vai de A a Z. Na agricultura, da mesma forma, você pode, se você vai fazer uma irrigação de uma hortaliça, ou mesmo de um outro produto agrícola que vai servir até de ração animal, se a irrigação é por aspersão ou se é por gotejamento. Então, assim, a qualidade, não dá para comparar água de reuso sem ter a mesma qualidade. Isso é uma questão. Questões associadas à escala também é importante, né? Essa questão do risco da demanda, e um outro aspecto que é a logística. E aí depois a gente até tratar mais isso sobre as diversas formas de reuso, que é a questão logística. Se a fonte geradora ali da matéria-prima do efluente sanitário ou mesmo industrial está próximo do consumo, você tem uma vantagem logística disso. E até talvez fazer um planejamento estratégico pensando nessas questões. E um ponto que eu queria colocar, que é muito importante ter domínio, porque muitas vezes a infraestrutura pode ter certas ociosidades, e para você otimizar a competitividade, tem que evitar essas ociosidades. Então, viabilidade tem fatores de qualidade, logística, infraestrutura, como vai ser feito, que é importante, mas a gente vê, sim, que dá para viabilizar projeto de reuso. A gente estava até comentando aqui pela experiência na Aladia, a gente vê projetos que variam de qualidade de A a Z, desde 50 centavos de dólar a $2 por metro cúbico, mas trazendo para fins potáveis sempre em torno aí de né, um pouco mais alto do que isso, dependendo da questão logística. Eu acho que é um preço bastante competitivo. Digamos, se você pagar aí $2, que seria R$ 12 aproximadamente, 1.000 litros de água, né? Então, a gente vê que isso vem crescendo no mundo e o Brasil começa a despertar cada vez mais para esse tema. Muito bem. É viável economicamente, né, Marcos? Você tem vários exemplos aí, esse é o seu dia a dia, né? Implementar planta de reuso, e é claro que isso é viável economicamente, né? Ah, não há dúvidas. Eu trabalho com reuso de água desde 2010, são 15 anos contínuos na mesma companhia, trabalhando com projetos. E digo mais, o número de projetos aumenta ano a ano. E dos mais diferentes escalas, e como o Pedrosa colocou apropriadamente, com diferentes traços, né? A gente trabalha com projetos de reuso bastante sofisticados, onde você precisa produzir uma água ingrediente, até casos onde a qualidade necessária é muito menos é, é, é,
restritiva do que aquela que são para usos mais exigentes. Mas, para completar essa linha de raciocínio que eu gostei bastante do Pedrosa, eu lanço a seguinte pergunta, e eu lanço a pergunta para a nossa audiência, né? A nossa audiência qualificada. Vocês já perguntaram para uma companhia especializada quanto custaria um metro cúbico de água na sua aplicação? Vocês consultem, né? E vocês muitas vezes vão ser surpreendidos com que, poxa, é viável. Esse número de 0,5 a 2 metros cúbicos, $2 por metro cúbico, é o típico caso. Nós temos um exemplo aqui na região metropolitana de São Paulo, vou nominar a Ródia, que fez essa consulta, que nos questionou de quanto custaria esse metro cúbico de água. E se chegou a um valor que viabilizou o projeto. Então, eu acho que não há nada melhor do que exemplos para fazer a desmistificação. Eu queria até Para complementar. ficar sem água, né, eu Eduardo queria e Marcos? até, Para ficar sem água, né? eu queria até complementar o Marcos, que a gente percebe, às vezes, que a tecnologia ela é mais rápida do que os nossos preconceitos, os conceitos prévios, né? Muitas vezes, o que há algum tempo atrás parecia inviável, seja um reuso, uma dessalinização, então já se avança para um projeto para buscar água cada vez mais distante, gastando grande infraestrutura de rede, até de represamento, nem consulta a possibilidade de uma outra tecnologia não convencional. Então, às vezes, tem empresas especializadas, né? Na Aladia, a Veolia é uma das empresas associadas, que podem fazer essa conta. Antes de tomar uma decisão, não tenham conceitos prévios, né? Não tenham preconceitos. A tecnologia vem avançando significativamente, como foi colocado nos outros temas, e tem vários fatores de qualidade e disponibilidade que pode trazer, inclusive, a você repensar as soluções técnicas nas suas atividades econômicas. Perfeito. Eu fiz aqui algumas anotações importantes aqui nesse ponto, hein? Marcos colocou aí uma provocação, eu espero que o pessoal esteja se manifestando aí nos comentários sobre o preço da água. Quanto é que você paga? Qual é a tarifa da água que a sua companhia te fornece? E se você for no mercado e comprar água mineral? Quanto custa a garrafa de 500 ml? Quanto que custa esse litro de água mineral, né? Então, acho que vale essa comparação antes da gente sair falando que a água para reuso é uma água E qual é cara, o né? preço de ficar sem água? Esse preço de ficar sem água, então, esse realmente é bastante caro. Ainda falando na questão do custo e aí viabilizar, né? Nós temos uma Política Nacional de Recursos Hídricos 9433, que ela tem um dos instrumentos a cobrança pelo uso da água, que é exatamente para incentivar o uso racional. No entanto, esse valor é muito baixo. Então, Israel, por exemplo, que é uma nação muito engajada aí na sua gestão hídrica, conhecida mundialmente por isso, Israel, então, tem lá 3 águas que para a agricultura a água para reuso é a água mais barata e a água mais cara é a água fresca, né? Então, a água fresca é a mais cara, a água dessalinizada e depois a água para reuso, ou seja, exatamente para incentivar e bem dentro desses valores aí que o Eduardo colocou, entre $1 e $2 por metro cúbico, fica aí para a gente ter noção também desses números. Importante a gente ter noção desses números. Um outro ponto importante que o Eduardo colocou, e aí eu vou chamar a atenção aqui para o conceito da One Water. A água é uma só. Então, não dá mais para a gente pensar em gestão de água, gestão de esgoto, gestão de água industrial, gestão de água de abastecimento. Isso tudo tem que ser integrado. A gestão da água tem que ser integrada, porque as soluções, a solução pode vir do esgoto, a solução pode vir da água do mar, a solução pode vir da água da chuva, como pode vir da água superficial ou da água subterrânea, como sempre veio nos nossos projetos aí como primeira opção, né? E, na verdade, a gente diversificando essa matriz hídrica e entendendo que essa gestão pode e deve ser integrada, nós temos aí diferentes qualidades de água que vão trazer soluções mais assertivas do que, por exemplo, o que o Eduardo disse, que buscar água cada vez mais longe. Às vezes eu tenho uma outra água com uma qualidade muito boa aqui muito perto, e eu não preciso ir lá tão longe. Ah, mas essa água é de esgoto. Pois E é, então talvez é isso que vai... estrategicamente, Ana, num planejamento de vulnerabilidade, os dois. Sim, Porque claro, um não exclui o outro, né? uma matriz diversificada. Exatamente.
Bom, e aí, pessoal, eu vou passar aqui para o nosso próximo ponto. O Eduardo colocou aqui uma questão importante quando ele estava falando dessas variáveis aí do economicamente viável. E ele colocou muito bem ali escala e logística. Então, é claro que cada caso é um caso que envolve muitas variáveis. No contexto da escala, nós chegamos a falar, né, Marcos, no nosso episódio anterior, derrubamos esse mito, né, que a gente falou que todo mundo diz, ah, não, o reuso só é viável em grande escala e tal, e não, nós falamos nada disso. Temos aí pequena escala também, e o Eduardo aqui agora corroborando o que a gente disse no episódio anterior. E a questão da logística. Então, essa questão da logística, ela envolve, por exemplo, os sistemas centralizados e os sistemas descentralizados. Então, no caso do sistema de esgotamento sanitário, ele é projetado, ele é concebido e projetado no município a partir da bacia de esgotamento. Então, a gente tem ali coleta de esgoto numa bacia de esgotamento que vai para um ponto mais baixo. Nesse ponto, a gente tem o tratamento e aí a gente tem uma ET municipal, uma ET, estação de tratamento de esgoto, de um sistema centralizado. Bom, e aí a gente pega esse efluente, leva para um ponto, enfim, para o usuário urbano, agrícola, industrial, o que quer que seja. Mas temos outras situações do reuso descentralizado, ou seja, temos, por exemplo, a simbiose industrial, de uma indústria para outra, ou na mesma indústria, de uma planta para outra, de um site para o outro, e ainda shoppings, condomínios, outros exemplos aí também que vocês já deram de água cinza, por exemplo. Então, sistema centralizado e sistema descentralizado. Também costumamos ver mais o sistema centralizado. Por isso, a gente ouve coisas por aí do tipo, ah, é somente o sistema centralizado que funciona. Reuso só dá certo para sistema centralizado. Para sistema descentralizado não funciona. É verdade isso, Eduardo? De forma nenhuma. A Aladir reúne empresas que são especialistas em nichos de mercado, seja de descentralizado, satélite ou até centralizado. E aí eu vou comentar um pouquinho, fazendo essa associação de escala e logística. O reuso descentralizado é o reuso interno, dentro dos próprios estabelecimentos, tentando fazer uma reciclagem da água para ser mais eficiente e consumir menos água. Um shopping, quando faz um reuso de água cinza, uma indústria que faz dentro do seu processo essa reciclagem, isso é extremamente importante. Pode não ter a escala de um grande projeto, mas tem a logística. O efluente está próximo da demanda, né? Então, assim, não tem escala, mas tem logística. O que é e isso viabiliza muitos projetos. E, assim, pode não ser tão divulgado, porque não é tão grande, mas existe um número muito grande de projetos de reuso descentralizado e reuso interno. E, do ponto de vista da regulação, a gente precisa avançar nos aspectos do reuso e das águas cinzas, né? E que isso é importante. Do ponto de vista satélite, que é uma provocação que a gente faz muito, porque isso envolve planejamento. O que seria isso? É um condomínio industrial, ou até mesmo um bairro ou uma região, onde, dentro desse condomínio, ele é planejado para que um estabelecimento possa servir um efluente como matéria-prima para o reuso em outro, já que ele não consegue reutilizar no seu processo, que a gente chama de simbiose industrial. Isso avança no mundo. Não estou falando em inovações assim tão absurdas, já são casos existentes. E o de grande escala, o central, é quando você tem um volume muito grande de esgoto sanitário, por exemplo, o central está muito envolvido nisso, que é o caso lá do Acopolo, Água de Reuso e Vitória, em que depois você encontra também um grande cliente consumidor, só que às vezes você tem um desafio de logística. Você pode ter escala, mas você tem um desafio logístico. A Apolo teve quilômetros para levar da ET ABC da ET da Sabesp no ABC até o polo industrial do ABC. E assim passa por todos os desafios. Então, é mito o reuso, tanto em pequena escala, em descentralizado, facilita logística, satélite e centralizado, são importantes e vem crescendo no país. Tem espaço para todo tipo de projeto, né? Marcos, então, e alguns exemplos sobre isso? Inúmeros. Eu acho que não tem nada melhor do que desmistificar um mito de uma ideia pré-concebida do que dar inúmeros exemplos. E eu gostaria, novamente, de me ancorar no que Pedrosa comentou. Projetos centralizados, exemplos. Águas de Vitória, né? E aí ele tem características muito interessantes, porque é como um diamante polido.
Quando você tem um projeto dessa natureza, onde você tem que ter muito cuidado com o disciplinamento dos custos, você olha o projeto em grande detalhe. Então, preocupações com os custos operacionais, o refinamento de processo, é permitido para projetos dessa natureza. E quando a gente fala de projetos descentralizados, é a vasta maioria dos projetos que eu tive o prazer de participar, né? E vão de projetos desde 5 metros cúbicos por dia na Eli Lilly, uma farmacêutica na região metropolitana de São Paulo, até projetos de 1.000 metros cúbicos por hora na Petrobras. E por que eles são viabilizados? Porque, como o Pedrosa identificou, o ponto de geração e o ponto de consumo estão no mesmo site. Então, centralizado e descentralizado não são temas. Por quê? Porque os projetos se materializam nas duas áreas. Muito bem. Olha, sensacional. A gente teve aqui um excelente bate-papo. Estamos finalizando o nosso episódio de hoje. Derrubamos aqui grandes mitos, em continuidade ao terceiro episódio, que também foi sobre mitos e verdades. Então, aqui nós falamos alguns pontos importantes, destacamos aqui a questão das atividades econômicas, se tem interesse ou não tem. Claro que tem interesse. A gente não pode mais ficar ouvindo não, isso não é interessante, as pessoas não gostam, não querem. Mito. A verdade é que sim há interesse. Falamos sobre a viabilidade econômica, costumamos dizer aquela frase clássica: só vai sistematizar o reuso só vai se tornar uma estratégia nacional quando for viável economicamente. É viável economicamente. Cada caso é um caso, com diferentes variáveis. E agora, por último, aqui estamos falando sobre o sistema centralizado, descentralizado, que acaba se confundindo um pouco com pequeno porte ou grande, médio, grande porte, né? E aí costumamos sempre citar os grandes projetos, projeto Aquapolo, que é um projeto centralizado. Isso só funciona com Aquapolo? Nada disso. Temos aqui vários exemplos e exemplos que mostram que o descentralizado também é bastante viável, também na mesma proporção, talvez, ou se bobear até um pouco mais. Então, é isso. Derrubamos aqui 3 importantes mitos para que o reuso de água realmente siga aí a sua jornada de institucionalização, de sistematização no Brasil e que a gente consiga realmente avançar aí com os projetos. Então, eu queria agradecer, vou encerrar, já vou passar a fala para os meninos aqui, mas eu queria agradecer e deixar um aviso para vocês estarem sempre conectados nas nossas redes sociais, no nosso site, tanto do Instituto Reuso de Água como da Veolia. O nosso próximo episódio, o 5º episódio, já a gente vai colocar qual vai ser o tema. Então, espero que vocês acompanhem as nossas redes sociais e deixo aqui um grande agradecimento. Os comentários que sejam aí cada vez mais interessantes e que a gente consiga trazer esses comentários para os temas dos próximos episódios. Sigam também o nosso YouTube, onde tem lá a playlist com os episódios anteriores. Então, Marcos, Eduardo, foi um prazer estar aqui com vocês. Marcos, meu parceiro aqui de todos os episódios, e Eduardo, nosso grande convidado especial de hoje. Eu deixo a palavra final aí com vocês. Muito obrigada. Olha, agradecer a você, professor, agradecer a nossa audiência e principalmente agradecer a Aladir. Hoje, sem dúvida, a mais importante associação que milita na área e que advoga pela causa de reuso. Muito obrigado, Nino, Pedrosa. Muito obrigado, Aladir, pela presença. Obrigado, Marcos. A gente está falando aí da associação no aspecto da América Latina. A gente tem aí o Instituto e essa abrangência de tantas empresas, de tantas associações também interessadas em reuso. Eu vou fazer um agradecimento, mas eu lembrei de uma coisinha e fazer uma síntese, Ana. A gente falou do o quão o mercado é promissor para a questão do reuso, mas lembrando, temos que facilitar os procedimentos para que as atividades econômicas busquem o esgoto sanitário para fazer reuso. Claro, tem que mitigar esses riscos de demanda, aquela disponibilidade de matéria-prima tem que estar lá, e tem um acordo comercial, regulatório em torno disso. Tem a questão fiscal, tem a questão cultural para o reuso potável, mas também a provocação. Muitas das atividades poderiam ter o reuso como uma ação de compensação ambiental no licenciamento, inclusive não dentro do estabelecimento dela, dentro da bacia hidrográfica, incentivando recarga de manancial e outros aspectos. É isso que juntos nós estamos aí, a Aladir, Instituto Reuso de Água e várias outras associações, buscando evoluir no Brasil e na América Latina. E aí só é agradecer para a Aladir
e para as empresas envolvidas, é sempre uma satisfação enorme. Acho que essa iniciativa que vocês da Veolia, junto com o Instituto, criaram é extremamente importante para criar, obviamente, uma consciência a respeito disso, de um nicho de mercado, mas isso vai qualificando e vai gerando essas discussões que vai ajudando esse advocacy nessa área desse desafio da economia circular frente a todos os desafios de sustentabilidade que a gente passa. Muito Tá aí, obrigado. tá bom, né, professora? Conte conosco. Uma para a próxima sessão. Olha, muito bom. Pessoal, um grande abraço, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Até mais, Marcos. Até mais, Ana. Mais. Tchau, tchau.